no livro de 1 Reis. No seu capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13. Se você puder ficar em pé, eu agradeço. Só alguns versículos, a partir do verso 1. Diz assim: Eis, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão e sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que Jeroboão estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor de teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Somente mais 2 versículos. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Bom, rapidamente, alguns episódios que enfatizam Deus como também o inimigo, Deus usando e o inimigo também usando a sua voz para se comunicar com o homem. Você precisa ter conhecimento e entendimento de quem é Deus e de quem é o diabo. Às vezes você acha que o diabo ele tem aquele tridentezinho, tem chifre e tem um rabo. Não tem nada disso. Vamos ver alguns episódios. A Bíblia registra a dor de um homem por nome Jairo, que depositou a sua derradeira esperança em Jesus.
A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus parou, porque a mulher que sofria de uma hemorragia crônica, tocou na orla dele e aquele sangue estancou, aquela mulher foi curada, e a multidão estava junto e Jesus parou. E aí aquele homem chamado Jairo ouviu uma voz dizer assim: não importunes mais, a sua menina já está morta. No meio do mar, o diabo mandou a mensagem para os discípulos de Jesus quando estava a tempestade: vocês morrerão afogados. Quando eles chegaram e despertaram Jesus: o senhor não está percebendo que nós estamos perecendo? Eles ouviram essa voz. O pavor tomou conta daqueles discípulos. Quantos cristãos têm se apavorado pelas vozes que o diabo tem falado para você, te amedrontando e você até se afastando de Deus por causa dessas vozes? Você precisa acreditar que se Deus assumiu um compromisso com você, não há nenhuma voz que possa mudar, mas você precisa atentar e definir: não, Deus falou comigo e é assim que eu vou viver. No caminho de sua missão, o diabo mandou um recado para Paulo, Atos, capítulo 23 ou 27, diz: ó, esse Davi vai afundar. A Bíblia fala, Lucas escreveu, que no momento dessa tempestade, diz assim: fugiu-nos toda a nossa esperança. E essa, vai afundar, vamos morrer, vamos pular, vai afundar. Essa voz, ela não veio de Deus. No tempo de muita escassez, de muita seca, são alguns episódios na Bíblia, o diabo mandou o recado para a viúva: você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Desceu. Quem dá ouvidos à voz errada acaba sendo persuadido. O fracasso tem início no pensamento. Quantas vezes você falou assim: não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar tudo errado? Começou onde? Seu pensamento. O fracasso tem início do pensamento. Quando o homem dá ouvido à voz errada, saiba que toda voz que se apresenta exige uma atitude: ser ouvida ou ser silenciada. A voz que o homem dá ouvido determinará o futuro que ele constrói. Quantos objetivos você traçou e quantos você já desistiu? Porque alguém disse para você: não vai dar certo. Você está perdendo o seu tempo. Essa voz, você pensa e diz: mas eu sinto tanto que Deus está me abençoando. Diz: não vai dar certo. A sua determinação, a sua definição em relação a essa voz que você ouviu e a confiança que você adquiriu, só depende de você. Vai determinar o futuro que você está querendo criar, ou um futuro de vitória ou um futuro de fracasso. A voz que o homem dá ouvido determinará o futuro que ele está construindo ou quer construir. Ouvir a voz certa
os levará ao progresso. Foi lido aqui. Medita, dia e noite. Não aparte a palavra da lei. E tudo que você fizer, prosperará. Se eu ouço essa voz e dou ouvido a essa voz e vivo em função dessa voz, a palavra que ele disse por essa voz, diz assim: tudo que você fizer vai dar certo. Essa é a voz que eu preciso, você precisa segurar e guardar no seu coração. Deus disse que vai dar certo. Deus disse que vai me abençoar. E você está aí hesitando por quê? Porque alguém disse para você, disse: ó, sei não, você não vai conseguir não. Essa voz tem silenciado as suas atitudes e você tem pensado em desistir. Ouvir a voz errada ou dar ouvido à voz errada nos levará a sérios e desastrosos problemas. Ou calamos a voz do diabo, ou o diabo calará a nossa voz. Deus deixou bem claro que devemos dar ouvidos ao Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 34, 35 diz assim: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Estava lá, Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias. E verso 35, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Se Deus fala que eu preciso ouvir, é porque Ele fala. E se Ele fala através da palavra. Ele fala através de um pastor. Ele fala através de um jovem. Ele fala através de uma mulher. Ele fala através de uma criança. Ele disse: a ele ouvi. Nós precisamos procurar desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor para termos a capacidade de reconhecer a sua voz. A gente precisa ter esse entendimento. Acho que não tem problema não. Isso aí não tem importância, isso aí não vai fazer mal. Eu não estou identificando a voz, eu não tenho intimidade com essa voz. O que Deus fala comigo é claro. O que o diabo fala com a gente confunde a gente. Nunca esclarece, sempre confunde. Deus sempre esclarece. Não há com Deus sombra de confusão e variação. Eu preciso ter esse entendimento. Não existe pensamentos diversificados. A Bíblia nos diz que quando reconhecemos a voz do Senhor através da sua palavra, passamos a ter discernimento sobre as outras vozes. Eu preciso conhecer a voz de Deus e preciso saber a outra voz que não é de Deus. Eu não preciso me familiarizar com essas vozes que não vão me levar a lugar algum. A Bíblia recomenda que os nossos ouvidos precisam estar sempre atentos às palavras do conhecimento, a saber a palavra de Deus. Provérbios 23, 12 diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Eu preciso ter esse entendimento de quem é Deus, de o que Ele fala para mim, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Você precisa estar nesse pensamento. Eu preciso estar pensando: o que Deus quer para mim? Por que Ele está dizendo isso para mim? Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter uma definição na minha vida. Eu não posso ser uma Maria, vai com as outras, fulano falou, vou fazer também. Não.
Eu preciso saber. Eu tenho a mesma determinação, definição de Jó, diz: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe o que Deus tem falado para você e você tem atentado ou não para aquilo que Deus fala para você? Conhecer a voz de Deus implica estar em comunicação constante e íntima com Ele. Vida de oração, vida de meditação, gente. Através da oração, através do estudo, da meditação da palavra, do louvor. Eu preciso me aproximar dele, eu preciso ter uma intimidade mais próximo dele. Como é que eu vou identificar? Numa família, quando ela é construída, marido, mulher, os filhos, a primeira coisa que se identifica é os passos, a voz. É fulano que está aí. Pela voz. A voz, ela é identificadora. Quando alguém bate na porta, quem está aí? Para ver se identifica a voz, para saber quem é. É importante estar atento aos pensamentos, aos impulsos e sensações que podem ser mensagens divinas. A voz de Deus pode ser reconhecida pelos frutos, que sempre são bons e conduzidos à paz e ao desejo de praticar virtudes. Aí você, mas como é que eu vou conhecer, como é que eu vou identificar? Você tem que separar um pouquinho de tempo de qualidade para você se identificar ou identificar Deus. Passe um tempo, 5 minutos de oração. Mas eu não tenho nada para pedir. Fala alguma coisa com ele. Quando alguém chega para a sua casa, você não tem assunto, você não arruma um assunto para conversar? Eu estou sem assunto, mas o assunto aparece. Orar é conversar com ele. Orar é falar para ele quem você é. Eu sempre tenho dito que os casais hoje não conversam, não tem diálogo, é ter cobrança. O que é diálogo de um casal? A mulher tem que falar dela e o marido tem que falar dele. A mulher tem que ajudar o marido tem que ajudar a mulher. Mas quando reúne, fala assim: mas você fez isso, porque tipo, você que você não. Só cobrança. Eu preciso ter intimidade. E intimidade é conversar. Fala de você para ele. Mas ele sabe tudo. Mas fala. Quantas coisas você já falou para o seu filho, para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai? E seu pai já falou assim: mas você já me falou isso. Mas deixa eu falar de novo. Se aproxime dele. Seja íntimo dele. Construa esse laço de intimidade, de amizade. É a pior coisa você estar sentado, o outro está sentado, ninguém fala nada, porque ninguém conhece ninguém. E nem puxa assunto. Passe um tempo estudando a Bíblia. Vem à escola bíblica. Vem à célula. Estuda um pouco. Não se contente com o que você sabe. Às vezes a gente sabe muito pouco e a gente acha que é o suficiente. Não é. Não é. A Bíblia fala, através do apóstolo Pedro, diz: antes eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso crescer. Para quê? Até chegar aqui à altura. Até chegar à altura, estatura perfeita, completa de Cristo. Se você que está aqui, boa parte dos que estão aqui gostariam de ser mais altos, mas não tem como crescer. Mas interiormente tem. Eu posso crescer mais, você pode crescer mais do conhecimento de Cristo. Você chegou à maturidade depois de uma certa idade.
quando você conhece através da palavra, você tem maturidade para você viver uma vida tal que você vai ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos naturais, porque Deus está fazendo você crescer, porque você está se alimentando daquilo que vai fazer você crescer. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento sobre a vontade de Deus para nós, nós saberemos identificar a voz de Deus. Segunda coisa importante, esteja sempre atento aos pensamentos e às sensações que chegam à sua mente. Ninguém escolhe o que vai pensar. Às vezes eu estou com uma expectativa, eu começo a pensar, eu construo, mas tem coisas que vêm, você não pede. Tem pensamentos de morte, pensamentos de aflição, você não pediu para pensar, mas vem. Cabe a você gerenciar isso. Diz, não, isso aqui eu não posso pensar isso. Cabe a você definir isso. Não, é isso aí, isso não encaixa comigo. Que pensamento vem. E o diabo, ele tenta o homem pelo pensamento. O diabo, ele atua no pensamento do homem. Você não vai conseguir, vai dar tudo errado. Você começa a pensar assim, começa a agir assim. Por quê? Porque o diabo falou do seu pensamento. Ele atacou o seu pensamento. E ele sabe que você absorve tudo através do pensamento. Esteja atento aos pensamentos espontâneos, aos impulsos e às sensações que podem ser mensagens de Deus ou não. Eu preciso estar atento. Eu preciso exercer a prática do discernimento. Aprenda a distinguir a voz de Deus da sua própria voz ou das vozes tentadoras, através do aprendizado em relação à palavra de Deus. Outro ponto, eu preciso buscar sempre conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Certamente não vai ficar só sentado. Você tem uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós. Nós não estamos vivos para ficar sentados. Nós não estamos aqui vivos só simplesmente para ficar ouvindo. Eu tenho boca para quê? Eu tenho os pés para quê? Eu tenho as mãos para quê? Eu preciso procurar saber o que Deus quer com as minhas mãos, com a minha mente, com o meu coração, com os meus lábios, com os meus pés, com o que eu tenho, a minha inteligência. O que Deus quer fazer através do que você tem? Você já perguntou isso para Ele? Ora isso, fala com Ele, pergunta para Ele. Não posso falar nada para você. Mas Ele que te criou, Ele que está te preservando a sua vida, não é simplesmente que Ele achou você bonitinho. Não, porque Ele tem um projeto, um propósito para a sua vida. Procure consultar a Deus sobre o que você está pensando em fazer, o que Ele quer que você faça. E por último, o quase isso, pratique a obediência através da sua palavra. Obedecer por aqui. Fulano, a Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais, obedecer. A palavra ensina. A palavra de Deus fala que os pais não podem provocar a ira para os filhos. Obedecer. Eu preciso obedecer. Obediência é tudo, gente. Obediência. A Bíblia fala que eu preciso perdoar. A Bíblia fala que eu preciso ver os fracos da fé.
Eu não posso julgá-los. Eu tenho que ter uma interação, gente. Nós somos chamados para ganhar. Procure reconhecer os frutos da fé. Procure adquirir o hábito da escuta. Tenha um hábito direcional. Seja uma pessoa que busque a visão que vem dele. Procure exercer confiança incondicional ao Senhor. Confie nele incondicionalmente. Tá, Deus, Senhor, aqui estamos na tua presença, Senhor. E que possamos identificar a sua voz. Porque há muitas vozes no mundo. Deus usa a sua voz, Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus instrumentos. Mas o diabo também usa. Que o Espírito Santo nos faça ter o entendimento e discernimento sobre a voz que é tua. E que esse entendimento ele se adquire através do conhecimento da tua palavra. Através daquilo que eu me alimento, daquilo que me satisfaz, da minha alma, que é a tua palavra. E eu tenho discernimento, a tua palavra diz que eu tenho discernimento com os meus olhos, eu tenho discernimento com os meus pensamentos, eu tenho discernimento com aquilo que eu ouço. Então, Senhor, nos ajude a viver uma vida segundo a tua voz, porque 2026 está aí. E eu preciso ter uma expectativa diferente para 2026. Mas eu preciso ouvir e dar ouvido à sua voz. Porque a sua voz ela é poderosa. Eu preciso obedecer à sua voz. E para que eu possa obedecer, eu preciso confiar na sua voz. Então o Senhor esteja conosco nesse tempo. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta semana que se inicia, pela semana que findou, e que o nome do Senhor possa ser glorificado, e que esse tempo seja um tempo de vitória, um tempo que nós possamos distinguir, definir sobre a sua voz e viver em função da sua voz, para a glória e louvor do nome de Jesus.